Essa semana, um jovem falou para mim: pastor, finalmente eu posso dizer agora que, graças a Deus, eu compreendi as doutrinas da graça, compreendi o Evangelho como está nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, como os reformadores pregaram, e minha vida foi tremendamente cheia de um novo vigor e alegria ao compreender a palavra de Deus. Mas eu quero perguntar ao pastor: como eu faço para ter uma vida reformada com a palavra que eu tenho compreendido agora? E eu achei importante alguém tão jovem, interessado mais do que conhecer as doutrinas da graça, querendo e percebendo que simplesmente conhecer essas doutrinas não fazem de nós ainda alguém reformado, não é? Alguém reformado que vive de acordo com ela. O que a igreja precisa dos nossos dias não é só da doutrina, da reforma, dos pontos fundamentais do Evangelho sendo restaurados novamente. Ela precisa de uma vida reformada, nós. Então ele colocou no meu coração o desejo de falar a respeito disso. É um tema um pouco vasto, vamos fazer o possível para falar o que for possível hoje. Eu estava lendo algumas pesquisas do Gallup, lá nos Estados Unidos, infelizmente não era no Brasil, mas a pesquisa dizia que a conduta cristã contemporânea não é da maioria dos cristãos, cada cristão não age muito diferente das pessoas não cristãs, que a juventude americana cristã age muito parecido com a juventude não cristã, e que em todas as faixas etárias acontece a mesma coisa. Os valores da cultura americana dirigem muito mais as pessoas do que a palavra de Deus, não importando se elas se dizem cristãs ou não. Na verdade, quando a gente lê essa pesquisa, não foi feita no Brasil, mas se fosse, não daria um resultado diferente. Isso não me surpreende. Eu não vejo essa pesquisa e fico: puxa vida, como é possível, como isso está acontecendo? Por quê? Porque pouca pregação no mundo, nos Estados Unidos, no Brasil, pouca pregação contemporânea ensina sobre a diferença, ou encoraja a diferença. Pelo contrário, as pregações incentivam a sermos iguais ao mundo, só que com Cristo. A salvação dos nossos dias é simplesmente incorporar Cristo a todos os seus desejos anteriores, a todas as maneiras com que as pessoas viviam antigamente. Simplesmente agora elas colocam Cristo, um linguajar gospel, e todos aqueles valores que impulsionavam a vida continuam lá. Hoje as pessoas acham até que isso é uma estratégia para ganhar as almas, mostrar a elas como nós não somos diferentes. Spurgeon dizia: a igreja, ela não ganha o mundo sendo igual ao mundo. Outro dia eu estava conversando com os irmãos ali fora. Muitas pessoas acham que a cultura humana devia ser abraçada por nós como um meio de ganhar o mundo, mas o Evangelho sempre é contracultural, porque a cultura do mundo sempre expressa o mundo, nunca expressa Deus. Então nós não nos surpreendemos, porque as mensagens não encorajam a diferença, não impulsionam os outros a serem diferentes. Esse jovem entendeu que não basta compreender as doutrinas da graça, se a vida dele não for reformada, e se com isso não ficar muito diferente. Nós deveríamos ser muito diferentes. Você pode estar pensando: eu não sou muito diferente. Pelo menos se nós levássemos o Evangelho a sério, nós devíamos ser muito diferentes, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, do resto do mundo. Os cristãos são a nova humanidade. Se a humanidade tivesse algum ponto onde agradasse a Deus, Deus não mandaria o seu Filho aqui. Os cristãos são a nova humanidade que vão habitar novos céus e nova terra. Se eles forem igual à antiga terra, tudo que nós estamos falando e vivendo e pregando
é completamente inútil. Os cidadãos do novo mundo não podem ser iguais aos do mundo velho, que vai ser destruído. Agostinho, na sua grande obra, A Cidade de Deus, não é? Ele fala sobre, naquele impacto de o Império Romano estar sendo destruído. Ele fala sobre a cidade dos homens, que é o mundo, e a cidade de Deus, não é? Ele mostra exatamente essa diferença. E ele diz que uma comunidade, pessoas que amam a Deus a despeito de si mesmo, ou seja, amam a Deus, assim é a nova humanidade. Elas amam a Deus a despeito dos seus desejos, a despeito de qualquer inclinação, a despeito do pecado. Eles amam a Deus, estão prontos a experimentar e sofrer qualquer coisa neste mundo por causa do seu amor a Deus. Enquanto que o mundo, e o Instituto Gallup disse que não há diferença, não é, na atitude do mundo e das pessoas que se dizem cristãs. O mundo ama a si mesmo a despeito de Deus. Você vê a diferença que Agostinho está fazendo? Ele diz que nós, a igreja, amamos a Deus a despeito de nós mesmos. Não vivemos mais para nos agradar, não dirigimos mais as nossas vidas, todos os nossos afetos estão em Cristo. O que nós cantamos agora há pouco? Para mim não há mais ninguém, só Cristo. Me fez livre pela cruz, vivo para lhe render louvor. É óbvio, Agostinho diz, que pessoas que amam a Deus a despeito de si mesmo não podem em nada parecer com pessoas que amam a si mesmo a despeito de Deus, porque essa é a vida do mundo, essa é a vida que nós tínhamos. Nós nos amávamos a despeito da opinião de Deus, a despeito de Deus ter nos criado, a despeito de ter nos criado para a sua glória. Nós buscávamos o que nos dava prazer, e o que nos dava prazer era nos afastar de Deus e pecar. Assim é a sociedade. Paulo diz: antes vocês eram desobedientes, e começa a enumerar um monte de coisa que nós éramos antes. Como o mundo, vocês eram assim, mas vocês não são mais. Foi assim que Agostinho expressou tantos séculos atrás a respeito da diferença dos habitantes da cidade de Deus e da cidade dos homens. Eles amam a si mesmos a despeito de Deus, e nós amamos a Deus a despeito de nós mesmos. Então alguém me pergunta: como nós devemos ser diferentes? Esse é o problema, porque as pessoas pensam: temos que arrumar algumas coisas para sermos diferentes. Nós temos que ser diferente em tudo. É o que a Bíblia diz. Em todas as coisas, de todas as formas. Nós precisamos recuperar o que significa ter entrado no Evangelho. O mandamento, não só as promessas do Evangelho precisam ser valorizadas, elas têm que ser proclamadas. É a nossa função, mas nós proclamamos os mandamentos do Evangelho. Nós precisamos recuperar o significado, não é? Daquilo que Jesus disse em Marcos 12, 30 e 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Esse é o grande mandamento. É por isso que Agostinho disse: a humanidade ama a si mesmo a despeito de Deus. Nós amamos Deus sobre todas as coisas. Então nós devemos ser diferentes do mundo em tudo, porque pessoas que colocaram afetos em coisas tão opostas, um tem o seu afeto na luz do Senhor e outro nas trevas. Não pode ver pontos de vistas que se encaixem na vida. Então nós precisamos de um foco. É o que eu disse para aquele rapaz. Eu quero mostrar, 5 áreas da vida dos cristãos que precisam ser renovadas, não é? Que precisam de renovação. Não vou nem falar as 5, porque eu já sei que não vai dar para falar. Vou falar 3, também acho que não vai dar para falar. Então a primeira é a percepção viva da presença de Deus. Ter uma vida renovada, não é? Reformada, vai necessitar de uma restauração, uma renovação da percepção viva da presença de Deus. Em segundo lugar, vai precisar de uma renovação do nosso arrependimento, do nosso entendimento a respeito do arrependimento.
Em terceiro lugar, da organização da nossa vida baseado naquilo que é invisível. Se nós tivermos essas, mas as outras duas coisas que nós vamos deixar para outro dia, nós vamos ter uma vida renovada, reformada, como é a doutrina que nós cremos. Então essas coisas serão desenvolvidas em nós ao redescobrirmos a prática das doutrinas da graça que na reforma foram trazidas de volta, que é o sola scriptura, solus Christo, sola gratia, sola fide e soli deo gloria. Quando as doutrinas que são resumidas nessas 5 brados da reforma estiverem controlando as nossas vidas, então não só a nossa doutrina, mas nós mesmos serão pessoas reformadas. O ponto principal, para começar, é uma renovada percepção da realidade, da presença de Deus, em oposição àquilo que controla tudo hoje, inclusive a igreja, a preocupação com os homens e as suas carências. O evangelho hoje nada mais é do que uma preocupação com os homens e com as suas carências. Não há vida reformada onde o centro e as preocupações são as carências das pessoas. Os cultos nada mais são do que um grande ajuntamento de autoajuda, dando fórmulas às pessoas ou fazendo Deus existir para resolver seus problemas. Então os assuntos que nós vemos, na maior parte das vezes sendo pregado, é como endireitar o casamento, como ser feliz no trabalho, como vencer na vida, como melhorar economicamente, como ter boas amizades. É assim que as pessoas escolhem a igreja. Elas não escolhem a igreja pela pureza da palavra, pela pregação, pela edificação. Elas escolhem se lá tem muita gente legal, se não tem, é como ela escolheria um colégio, como ela escolheria o lugar onde vai morar, se tem amigos, se não tem amigos. Tudo diz respeito a ela mesma. Eu vou ter amigos, eu vou ter pessoas assim, as pessoas vão me tratar assim ou assado. A música é boa ou ruim? Eu gosto desse tipo de música ou eu não gosto? Minhas necessidades vão ser resolvidas ou não vão ser? É óbvio que há um equilíbrio. É óbvio que quando nós tratamos de Deus, o homem será tratado. Mas essa é a única maneira do homem ser tratado de verdade. É dentro da perspectiva de que Deus é o centro de todas as coisas. Enquanto nós abandonarmos isso, não há vida reformada. Nós podemos falar soli deo gloria, podemos no final do nosso texto escrever soli deo gloria, podemos falar soli deo gloria 10 vezes durante esse culto. Podemos lembrar das doutrinas desenvolvidas pelos grandes reformadores. Alguém me disse, nós temos que ter cuidado para não focarmos só em Deus, esquecermos dos homens. Eu acho que seja ser ridículo nos nossos dias falarmos isso. O pêndulo pende tanto para os homens que se há um risco que a nossa sociedade, a igreja dos nossos dias jamais corre é em focar Deus demais. Se nós podemos chamar de risco em focar Deus demais. Essa sociedade e a igreja dos nossos dias jamais corre esse risco. Se houve alguma geração que correu o risco, eu acho que não é? Uma geração na terra que enfocou Deus demais. E que problema isso traria, mas certamente não é o que nós corremos o perigo nos nossos dias, sabe? As pessoas vão à igreja, quando vão, com uma atitude: o que tem aqui para mim? O que tem nesse culto para mim? Como esse culto vai me ajudar? Como esse culto vai resolver meus problemas? Como esse culto vai me fazer feliz? Como esse pastor vai agir de tal maneira que eu me sinta feliz, que meus problemas sejam resolvidos? É assim que as pessoas vão à igreja. Essa é a atitude moderna de ir à igreja. Então, os pastores repensam a mensagem e a vida da igreja para responder a essa pergunta. Os pastores que honram mais os homens do que a Deus repensam o evangelho para tentar responder às pessoas o que a igreja tem para ela. Um livro famoso de um escritor, um bom escritor chamado David Wells, ele diz: olha, o problema fundamental do mundo evangélico hoje não é uma técnica inadequada de organização, é o que as pessoas pensam.
nós temos uma organização insuficiente. Ele diz, não é uma música inadequada. O problema fundamental do mundo evangélico hoje é que a igreja recebe um Deus inconsequentemente. Não há um só lhe deu glória em nós. Não contemplamos a soberania e a glória da majestade divina. Nós não vemos Deus como Ele é. Esse é o nosso problema. O problema é que a verdade de Deus está muito distante de nós e não próxima. O problema é que nós achamos que a graça de Deus é uma coisa ordinária, que Deus deve aos homens. Então ela nos espanta. Um que diz, graça maravilhosa, não é? Graça espantosa, mas a graça hoje não é espantosa. Espantoso é algo que nos deixa boquiabertos, somos indignos, não merecemos, aqui está a graça. Hoje não. Deus tem que mostrar sua graça para os homens. É como se fosse o trabalho dele. Nós merecemos. Todos os seres humanos merecem que Deus faça algo por eles. Então a graça já não é mais espantosa, ela é uma coisa ordinária, uma coisa barata. Ben Hoover dizia, não é, um mártir que morreu em 1945, nasceu em 1900 e morreu em 1906, perdão, e morreu em 1945, assassinado pelos nazistas, um pastor. Ele escreveu um livro chamado A Respeito da Graça, sobre graça barata e a graça verdadeira, um livro sobre discipulado. E ele certamente seguiu uma graça, que era a graça de Deus, o que levou ele até a morte, quando a maioria dos pastores na Alemanha capitulou. Então a graça hoje é ordinária, barata. Nós pregamos um Deus que o seu julgamento é muito benigno. Deus no máximo fica aborrecido com o que as pessoas fazem. Seu evangelho é muito fácil, e Cristo é uma pessoa muito comum. Nós arrastamos Cristo para todas as atividades que desonram o seu nome nesse mundo. Nós banalizamos Ele. Nós não podemos falar sobre o sol e deu glória. Deus tem sido tornado uma figura comum, banal, que nos deve coisas. Então é óbvio que nos nossos dias nós precisamos empurrar o pêndulo, sabe, em direção ao interesse de Deus, aos seus atributos, aquilo que Ele é. Nós devemos começar a ir, sabe, é necessário nós nos desvencilharmos. Immanuel Kant, um dos maiores filósofos, atacou a distinção objetiva entre o ego e o objeto. Com isso, tudo começou a ser medido a partir de nós. Nós ocupamos o centro, tanto para os crentes quanto para os não crentes. O que ele determina ser algo bom ou ruim nada tem a ver com a palavra de Deus, é como ele se sente em relação às coisas. Quando alguém gosta de uma mensagem, é porque ele gostou particularmente daquilo. Se desagradar a ele, não importa se aquilo é o que Deus disse, ele não gosta. Nós precisamos renovar esse interesse pela glória de Deus. A preocupação consigo mesmo é o maior pecado da nossa geração. A preocupação consigo mesmo é o maior pecado da igreja dos nossos dias. A preocupação com a nossa vida, com o nosso sofrimento, com a nossa dor. Às vezes a igreja tem muitos problemas, todos eles estão relacionados às pessoas que se preocupam apenas com elas. Então isso significa se opor à absorção pelo nosso próprio ego. O nosso esforço em ensinar Deus num ambiente assim será infrutífero. Alguém pode conhecer toda a doutrina da graça e continuar exatamente no mesmo lugar. Por quê? Porque continuou sendo controlado por ela mesma. E toda a mensagem será infrutífera. Deus demanda que nós entreguemos o ego à obediência radical a Ele. Deus demanda que nós entreguemos, independente do que venhamos sofrer ou experimentar, a nossa obediência sincera e feliz a Ele. É isso que Cristo nos ensinou, e nós precisamos mostrar isso cada dia, através da palavra de Deus. Na Bíblia, Deus não é apresentado como a resposta para as nossas carências. Não foi para isso que a Bíblia foi escrita. Ele nos chama para carregar a nossa cruz, ainda que o mundo veja, ao carregarmos a cruz, uma pessoa cheia de deficiências. Ninguém que olhou para Jesus carregando a cruz, viu nele alguém no centro da vontade de Deus.
Por quê? As pessoas pensaram com o seu ego. Elas pensaram: eu não quero estar naquela situação. Estar naquela situação é horrível. Sempre que nós pensarmos assim, nós não faremos o que Deus quer, porque nós medimos as situações a partir do nosso ego. Então, numa cultura repleta de consumidores religiosos, restaurar o valor de Deus para as pessoas é a nossa grande tarefa. Uma tarefa, às vezes, inglória. Nós precisaremos compreender a doutrina a respeito de Deus, sabe? Vai requerer uma completa reconstrução da personalidade moderna com a qual nós fomos criados. Precisamos redescobrir valores que nós perdemos, para que nós venhamos a entender o que significa somente Deus a glória. Só lhe deu glória. Nós não entendemos mais isso. Isso são só palavras. Elas não têm um impacto nas nossas vidas. Em primeiro lugar, vem a soberania de Deus. Não podemos exagerar a importância da soberania de Deus. Se há uma coisa que nós precisamos pregar, é a importância da soberania de Deus. Grande parte do mundo cristão hoje é arminiano, não pode dar toda a glória a Deus, e parte daqueles que dizem acreditar na soberania de Deus, como ela é descrita na Bíblia, acreditam em um monte de métodos e maneiras de fazer pessoas se converterem, ou seja, na prática, não acreditam na soberania de Deus. Alguém assim já não tem mais nada para ensinar a respeito dela. Nós precisamos restaurar isso em nossos corações. Por quê? Porque Deus é a maior de todas as realidades. Ele é a realidade na qual todas as outras realidades dependem, ele é a base da realidade. E a soberania dele é a coisa mais importante que nós podemos dizer a respeito de Deus. Todos os atributos de Deus são igualmente importantes. Nós não podemos pensar Deus fatiado em vários atributos, mas para nossas mentes finitas compreender, nós somos obrigados. E se nós ignorarmos esse atributo que é fundamental, a soberania de Deus, nós vamos distorcer Deus, vamos distorcer o Evangelho. A soberania diz que Deus tem determinação e domínio por todas as coisas. Todas as suas obras estão sob o seu domínio, o seu controle perfeito e absoluto, todas as suas criaturas. Deus não será Deus, mas para nós, sem essa verdade. E nem nós vamos poder dizer que Ele tem o só lhe deu glória, se nós não compreendermos isso. Seus decretos e ações serão determinados por algo mais a não ser Ele. Se Ele não faz só o que Ele quer, motivado só pelo que Ele é, e se Ele não tem poder de fazer tudo o que Ele quer, então Ele será controlado por outra coisa. Ele será controlado pela situação, será controlado pelo livre-arbítrio humano, ou por algum poder cósmico, e na verdade os deuses serão essas coisas, esse poder cósmico, as situações, ou o suposto livre-arbítrio do homem, e essas coisas de fato têm se tornado Deus. Você pode falar qualquer coisa a respeito de Deus, você nunca vai ver as pessoas aborrecidas. Fale alguma coisa sobre a liberdade do ser humano, e você vai achar um monte de pessoas aborrecidas. Toque em qualquer atributo de Deus e ninguém se importa. O importante é que está servindo a Deus. Toque agora em algo falso a respeito dos homens e diz: o homem não é livre, e você vai ver um monte de homem ficar completamente irritado. Não pessoas do mundo, mas pessoas da igreja. Para ser soberano, Deus deve ser conhecedor de todas as coisas, todo-poderoso e absolutamente livre para fazer o que Ele quiser, para ter misericórdia de quem Ele quiser, para fazer justiça com quem Ele determinar. Se Ele fosse limitado em qualquer uma dessas áreas, Ele não seria verdadeiramente soberano. Ainda assim, a soberania de Deus é muito maior do que qualquer um desses atributos que estão ligados a ela, sabe? Não é um mero dogma filosófico. Não adianta alguém dizer: olha, você não pode se prender demais à teologia. Podemos e devemos. É tudo que nós temos a respeito de Deus. Não há revelação de Deus em outro lugar a não ser na Bíblia. Pink disse assim sobre a soberania: a fundação da teologia cristã, o centro da gravidade no sistema da verdade cristã, o céu, o sol ao redor do qual todos os mundos menores são agrupados, é a soberania de Deus. E é verdade, sabe? O melhor livro sobre isso é o livro do próprio Pink, que morreu em 1952. Deus é soberano. O livro é
simplesmente maravilhoso, e parece um assunto profundo demais, simplesmente porque nós vivemos uma era de anões. Assim, muitos cristãos evangélicos concordam que Deus é soberano, contanto que essa palavra não diga nada, não signifique nada. Nós precisamos de um ensino prático a respeito disso. Nós precisamos entender qual é a inferência da soberania de Deus sobre as nossas vidas. Se nós de fato acreditamos na doutrina, se Deus é soberano sobre todas as coisas, então eu e você não somos. É isso que quer dizer. Ele é soberano, nós não somos. Ele controla tudo, nós não controlamos. Nem mesmo as questões da vida pessoal. Não estamos em posição de determinar o que nossa vida deve ser. Você e eu devemos ouvir dele o que nossa vida deve ser, e ela deve ser o que ele determina. Mas nós às vezes falamos, Deus é soberano, mas queremos determinar o que nossas vidas devem ser. Ou seja, nós vivemos uma contradição. Nós achamos que as nossas necessidades são definidas por nós, o que eu preciso, o que me fará feliz. Isso é a expressão oposta a dizer que Ele é soberano. Ele é que determina quais são as nossas necessidades. Ele é que determina das quais Ele está nos redimindo. Nós não supomos mais, nem por um instante, que o mundo gira em torno de nós. Isso é estar cônscio da soberania de Deus, como aquilo que moveu o coração dos reformadores. Isso é ter uma vida reformada. É quando essa doutrina controla as nossas vidas. Não é quando nós defendemos elas em alguns lugares, para algumas pessoas. Em segundo lugar, a santidade de Deus. A soberania pode ser o atributo que nós temos que mencionar primeiro, porque ele carrega todas as outras coisas. Mas a santidade deve vir em seguida. A Bíblia menciona a santidade mais do que qualquer outra coisa. A Bíblia diz assim em Êxodo 15:11: o Senhor, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Isaías, quando viu Deus, os querubins, serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Lá no fim da Bíblia, em Apocalipse 4:8, a Bíblia diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Fala também dos mártires, como nós mencionamos, Ben Hoover, que estão diante de Deus, morreram. E os remidos cantam um cântico que diz: quem não temerá e não glorificará o teu santo nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Apocalipse 15:4. Do ponto de vista de Apocalipse, você pode ler, reler. A primeira coisa que fica evidente é a soberania de Deus. Apocalipse é a mostra da soberania de Deus. O fim é como Deus determinou. Estarão resgatados todos aqueles que Ele colocou em Cristo. Ele fará juízo sobre todos aqueles que Ele não pôs. Serão salvos todos aqueles que Ele alcançou com sua mão graciosa. Todos que Ele não fez assim estarão perdidos. Os anjos estão todos perdidos, porque Deus determinou-se a não ter misericórdia deles. Como Deus não devia nada aos anjos, não devia nada aos seres humanos, não deve nada a ninguém, porque Ele criou todas as coisas. Deus não teve que ter misericórdia de nenhum anjo, Deus não tem que ter misericórdia de nenhum homem. O livro de Apocalipse diz: todos os seus planos terminam assim, como Ele determinou desde o início. Por isso que Ele diz, Isaías: eu determino o fim desde o início. Então, a soberania de Deus está no livro de Apocalipse acima de tudo, e junto com ela está a santidade de Deus. Mas eu disse para aquele rapaz: a santidade de Deus hoje pouco nos afeta. E uma razão é que é difícil, entender. Os evangélicos têm dificuldade de entender o que é a santidade de Deus. Poucos a entendem. Como é que algo pode nos afetar se nós não a compreendemos? Não é uma questão de moralidade. A santidade de Deus, como se tudo que estamos dizendo quando falamos que Deus é santo, é que sempre é certo Ele quando faz as coisas, que Ele não faz nada errado, que nada do que Ele faz está fora do que é correto. Santidade é uma questão da transcendência de Deus.
transcendência sobre todas as coisas, o que faz dele totalmente outro em relação a nós. Ele é o Deus transcendente, totalmente outro, como os teólogos alemães gostavam de dizer. Isso envolve o quê? Majestade, autoridade do poder de Deus, a sua soberania, a sua onipotência, a sua grandeza. Quando a Bíblia diz, só Ele é santo, está dizendo isso. Ele é separado, Ele é transcendente, Ele é totalmente outro. Esse é o Deus da Bíblia. Abrange a ideia de que a vontade de Deus é majestosa. É uma vontade estabelecida sobre o fato do seu caráter único. Deus é único. E Ele não permitirá que a sua glória seja diminuída por ninguém. Por isso o seu juízo é severo, como a sua graça é doce sobre nós. Porém, não conseguir compreender o que significa a santidade de Deus não é o único problema que nós temos. Eu diria até que é um dos menores, apesar de ser grande. Isso para ver a nossa situação. O problema maior é que a santidade de Deus é algo diante dos quais os seres humanos deviam se pasmar em reverência, e ela não produz nenhum efeito nos seres humanos, na igreja dos nossos dias. Poucas coisas levam os homens a ficarem pasmados em nossos dias. Sabe? Vivemos uma época fútil, não há mistérios, não há surpresa. Até o mais íntimo segredo pessoal das pessoas estão lá na internet, nos jornais. Nós contribuímos para uma frivolidade quanto tratamos Deus, da maneira com que nós enxergamos a vida. A força e o desejo do Evangelho é mostrar às pessoas que Deus é um amigão celestial, pronto a ajudar as pessoas, que mima nós, seres humanos, com banalidades. Grande parte dos cultos só falam de banalidades, de ganhar dinheiro, arrumar namorado. Deus envolvido em todas as banalidades da vida. Não, a santidade de Deus não provoca nas pessoas, elas não entendem o que é santidade, mas pior do que isso, não provoca o senso de pasmo diante de Deus. A maior causa da negligência da santidade de Deus talvez seja porque ela é onde é contrastado o nosso pecado, onde é mostrada a nossa vileza. E essa não é a mensagem que as pessoas gostam de ouvir, nem que a psicologia dos nossos dias diga que é saudável. A exposição de Deus sempre produz um sentimento de vergonha, de culpa, de constrangimento e de terror, por causa da sua majestade santa. E como essas emoções são dolorosas, culpa, medo, terror, vergonha, como você e eu, imersos numa sociedade que foge de qualquer coisa que seja doloroso, que pensam que a igreja deve apresentar coisas que não doam, que faça todo mundo sair frivolamente, sorrindo, como se estivessem saindo de um cinema. Então nós temos problemas com a santidade de Deus. Você vai ouvir poucas mensagens sobre a santidade de Deus nos nossos dias. Então o pecado foi redefinido como algo, pela igreja, algo que destrói os homens. Por que você não deve pecar? Porque vai te destruir, porque vai te machucar, porque vai deixar cicatrizes. Pecado é tudo que nós cometemos contra Deus, o resto é só incidental, não é a definição, não é onde ele está. Nós redefinimos pecado como crime. Pecado é uma coisa contra a humanidade, contra a glória da humanidade, contra a grandeza da humanidade, contra a nossa grandeza, contra nós mesmos. Então nós mudamos o pecado para ser crime, um crime contra nós, um crime contra o ser humano, um crime contra a sociedade, e depois nós mudamos o crime para sintomas. Então o pecado passou a ser culpa de outras pessoas. Isso é que os evangélicos têm ensinado, sabe? As pessoas. Pecado é uma coisa não saudável. Você precisa vir para a igreja para encontrar cura.
cura para os seus relacionamentos, cura para isso, cura para aquilo. Deus não está na mensagem. Não é porque aquela pessoa a vida inteira ofendeu Deus que ela precisa de Cristo, mas é porque ela precisa encontrar cura. A santidade não causa nenhum impacto nesse ambiente. O caráter fundamental de Deus é que, quando nós privamos Deus do pasmo que a santidade, o terror que ela produz, sabe, Ele é privado da adoração verdadeira. Nós perdemos a reverência por Ele. A verdade da sua palavra é abandonada facilmente. A obediência perde a sua virtude. Mesmo quando nós obedecemos a Deus, obedecemos pensando em sermos curados de algum mal. Não, porque Ele é santo, santo, santo. Perde sua autoridade moral. É hora de nós recuperarmos a insistência bíblica de que Deus é inteiramente santo e que todo o problema dos seres humanos está no fato de que eles foram destituídos dessa glória, dessa santidade, e eles irão para o inferno. Nós não gostamos muitas das vezes de causar às pessoas que estão cheias de problemas, más dificuldades, mas é o que a Bíblia faz. As pessoas estão com problemas, a vida delas está destruída, ela está com filhos, com problema com os filhos, com o marido, com a esposa, com o mundo inteiro, e a Bíblia vem e diz: você está perdido. A ira de Deus está sobre você. A pessoa queria um Deus que fosse esse Deus que estamos apresentando, o Deus que fala: olha, esses teus problemas, Deus quer resolvê-los, mas não é isso que a Bíblia diz. Você está indo para o inferno. Tá certo, você tem problema com seus filhos, com seu marido, com a escola, com o emprego, com os vizinhos, mas você está indo para o inferno. Esse é o teu problema. Todos esses outros problemas é só porque a sua vida com Deus está debaixo da ira de Deus. O problema é que Deus é santo e você não é. A mensagem de Deus não precisa se adaptar a nenhuma cultura. Hoje as pessoas dizem para nós: temos que adaptar a mensagem à cultura. Na Guatemala, a cultura da Guatemala. Na África, por quê? Porque ela fala daquilo que as pessoas querem. Como cada cultura é diferente, nós temos que adaptar. Mas a verdade, o Evangelho não precisa ser adaptado a cultura nenhuma. O homem é culpado em qualquer cultura. Ele sente culpa, ele sente os dramas do homem pecador que foi abandonado por Deus. Não importa se a cultura dele é de primeiro mundo ou de terceiro mundo, a mensagem é a mesma, porque ela pega o homem no mesmo lugar, perdido, banido da glória de Deus. E nós, se pregarmos o Evangelho de fato, pregaremos para o mendigo a mesma coisa que pregamos para o homem mais rico do Brasil. Você é um homem miserável, está destituído da glória de Deus. O Deus Santo um dia vai levar você a juízo. O problema do mendigo não é primeiramente que ele é mendigo, é que ele é perdido. O problema do rico é que ele é um homem perdido. Jesus contou uma parábola que havia um mendigo, um homem pobre lá, miserável, chamado Lázaro, que ficava às portas de um homem rico. Parece que o Evangelho não deu a Lázaro, ou Deus não deu a Lázaro, tudo que as pessoas dizem. Mas a parábola de Jesus é para enfocar qual é o problema da humanidade. Olhando para aquele homem lá, pobre, os cachorros lambiam as feridas. Você pode achar meio... vai jantar daqui a pouco, mas isso foi Jesus que colocou na história. Você pode não imaginar que um servo de Deus possa ter feridas que os cachorros lambam, mas converse com Jesus. E ele disse que os 12 morreram. E qual era o problema? O rico estava debaixo da ira de Deus e Lázaro não estava. Não estava. Na verdade, o rico precisava ter ouvido a mensagem que Lázaro já tinha ouvido. Mas nós pensaríamos numa mensagem mais sofisticada para aquele rico. Fazer o Evangelho se tornar relevante para ele. Um homem capaz, sábio, não é qualquer coisinha que vai tocar nele, não vai ser relevante. Vamos colocar as grandes corporações no Evangelho, os grandes negócios, para ver se ele se interessa. Não! Os homens precisam sentir a majestade de Deus, e quando sentirem, quando um mendigo e um milionário sentem a majestade de Deus, os dois se sentem completamente miseráveis diante de Deus. Quando o Evangelho já não é mais o Evangelho, nós precisamos dessa distinção de mendigos e milionários para saber o que pregar para eles. E nossa teologia não passa da teologia da libertação de Leonardo Boff, que hoje é um padre que foi expulso da Igreja Católica, é tão adorado pelos cristãos que se dizem reformados.
não pela sua teologia, mas pela sua teologia voltada para o humanismo. E tem a imanência de Deus. Essa é uma característica principal da santidade de Deus, junto com a sua transcendência. Ele é totalmente outro. Nada que você faça pode afetá-lo. Nenhuma criatura pode afetar Deus, pode feri-lo, pode... Mas tem a sua imanência, que significa ao mesmo tempo que Deus é profundamente presente em tudo, na vida das suas criaturas, apesar dele ser totalmente outro. É o que Paulo diz em Atos, é o que Lucas, escreve em Atos 17, 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo está falando isso. É isso é imanência de Deus. Ele está em todas as coisas, nada funciona sem Ele, nenhuma célula do nosso corpo, nenhum movimento de qualquer músculo em nosso corpo, nenhuma respiração. Paulo está dizendo isso não para os crentes, está dizendo para os homens ímpios. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos, vocês e nós. Os evangélicos provavelmente creem na maior parte disso, mas uma coisa é crer, uma coisa é entender que Deus está envolvido em todas as coisas. Por isso nós não podemos ter uma vida em nenhum sentido em que Deus esteja distante. Nós devemos sempre perceber o quão próximo Deus está. Dos filhos de Deus Ele está próximo num sentido diferente. A Bíblia diz que Ele está próximo daqueles que o temem. Essa proximidade não é física, porque Deus não tem proximidade física de ninguém, Ele não tem nenhuma parte física, mas é a igualdade moral. Quando nós somos transformados na imagem de Cristo, nós nos parecemos mais com Deus, então nós estamos próximos a Ele. Nesse sentido, o mundo está longe de Deus, mas no sentido em que Ele dá vida a todas as coisas, e todas as coisas, vivas ou não, subsistem nele, Ele está em todas as coisas. Em quarto lugar, a sabedoria de Deus. Esses atributos precisam ser restaurados. Nós falamos que ia falar sobre algumas coisas, vamos falar sobre a primeira. Está envolvido no solo e deu glória. A sabedoria de Deus. Quando dizemos que Deus é sábio, o que queremos dizer? Nós queremos encerrar com isso. Nós queremos, é claro, dizer que Deus é onisciente, que Ele sabe todas as coisas, mas se isso é a única coisa que você acha que a sabedoria de Deus significa, então nós estamos com problemas. Deus não poderia ser totalmente sábio, a menos que Ele fosse totalmente conhecedor de todas as coisas, passadas, presentes e futuras. Qualquer pessoa que pensasse um pouco, já saberia, e é por isso que o teísmo aberto atacou a ortodoxia da palavra de Deus nos seus atributos, porque os seres humanos, pensando de uma maneira lógica, chegaram à conclusão clara de que o homem não podia ser livre se Deus já determinou o fim, ou seja, se o fim é fixo, se o fim vai ser como Deus já viu, ou determinou, que é a expressão correta, como vai ser. Se é fixo, logo não pode haver liberdade no sentido que os homens queriam se atribuir. Se Deus na eternidade sabia que hoje eu usaria uma camisa preta, eu não poderia usar uma vermelha, porque senão ele estaria errado. Então hoje, na verdade, eu não tinha liberdade de usar outra cor, e sim a que eu estou hoje. Isso mostra que quando eu abri o guarda-roupa, parecia que eu era livre para escolher qualquer coisa, mas eu escolhi aquilo que Deus sempre soube, e eu não posso escolher algo que contrariasse aquilo que Deus previu e disse que ia ser desde o início. Pensando nisso, as pessoas falaram que Deus não conhecia o futuro, porque era a única maneira de manter a minha liberdade de escolher a camisa preta. Era Deus não saber na eternidade que eu usaria preto. Na medida que Ele já sabia que eu usaria preto, eu tinha que usar preto. Então as pessoas viram que era impossível Deus conhecer o fim sem que fizesse com que tudo estivesse fixo, sem poder ser mudado. Se lá na eternidade
Deus determinou que Jesus morreria, então ele tinha que morrer. Ou então, Deus não era onisciente. Esses homens então destruíram a onisciência de Deus para ficar com o seu humanismo antibíblico. Mas tudo bem. Mas sabedoria é mais do que conhecimento. O conhecimento de Deus é perfeito. Davi diz: antes de uma palavra chegar na nossa boca, Deus já sabe todas. Deus sabe todos os nossos dias antes de nós nascermos. Quando nós ainda éramos um feto, Ele sabia todos os nossos dias, e todos os nossos dias estavam escritos no seu livro. Mas isso não é tudo sobre a sabedoria de Deus, ser totalmente conhecedor. A sabedoria é mais do que conhecimento. É mais do que conhecimento total e perfeito. Uma pessoa pode ter grande conhecimento. Chamamos isso de conhecimento intelectual. Não podemos atribuir simplesmente isso a Deus e não saber o que fazer com ele. Quando nós falamos sobre a sabedoria de Deus, isso inclui muito mais do que todo o conhecimento que Deus tem sobre todas as coisas. Uma pessoa pode saber tudo e ainda assim ser um tolo. E nós falaremos: esse cara é um tolo. Porque a sabedoria não é só conhecer as coisas, é uma questão de bondade também. Sem bondade, sabedoria não é sabedoria. Em vez disso, a Bíblia chama de astúcia. Um cara que tem muita informação, mas não é bom, é astuto, não é sábio. Astúcia é pecado. Deus é sábio, porque Ele conhece todas as coisas. E sabedoria consiste em conhecer o que fazer com o conhecimento que se tem. E sabedoria tem a ver com a habilidade, né, de direcionar aquele conhecimento aos objetivos mais altos, mais morais, mais gloriosos. E não há nada mais glorioso do que toda a glória pertencer a Deus. Então tudo que é feito para a glória de Deus. Os homens um dia vão se prostrar e confessar que Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória do Deus Pai. Charles Hodge, um grande teólogo, disse assim: sabedoria de Deus é vista na seleção de alvos apropriados e de meios apropriados para a realização daqueles propósitos maravilhosos que Ele tem no seu coração. E J. Packer, um dos meus preferidos, ele diz: sabedoria é o poder de ver e a inclinação de escolher o melhor e mais alto alvo, juntamente com o mais seguro meio de consegui-lo. Sabedoria é, de fato, o lado prático da bondade moral. Assim sendo, é encontrada em sua totalidade somente em Deus. Somente Ele é naturalmente, inteiramente e invariavelmente sábio. Sabedoria, como os antigos teólogos diziam, é a sua essência, assim como poder, verdade e bondade são sua essência. Elementos integrais, isto é, em seu caráter: onisciência governando onipotência, poder infinito governado pela sabedoria infinita. É uma descrição bíblica do caráter de Deus. Nós precisamos ser surpreendidos e humilhados pela sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não nos humilha. Não há vida reformada em nós se não formos humilhados pela sabedoria de Deus. Eu quero encerrar com Martinho Lutero. Você pode estar sentado aí: olha, eu acredito que Deus é totalmente sábio. Será? Será que essa verdade sobre o caráter de Deus, que precisa ser restaurada na igreja, essa centralidade de Deus em seus atributos, afetam nossa vida? Se realmente nós acreditássemos que Deus é totalmente sábio, então nós obedeceríamos a Ele. Porque nós temos dificuldade de fazer o que Ele manda. É uma tremenda contradição dizer: tudo que tu falas é o melhor, mas eu quero fazer outra coisa. Não, o que nós estamos dizendo é o oposto. Lutero diz: é fácil acreditar que Deus é totalmente sábio. Ele diz: eu quase não encontrei ninguém que dissesse que Ele não era. Mas nós cremos realmente na sabedoria de Deus? É a pergunta de Lutero. Ele disse: estamos acostumados a admitir abertamente que Deus é mais poderoso do que nós, mas não que Ele é mais sábio do que nós. Na verdade, nós dizemos que Ele é mais sábio que nós, mas quando é necessário provar, nós preferimos seguir a nossa própria sabedoria. Não é essa a verdade? Porque nós abandonamos os caminhos de Deus.
Por que Deus nos mandou e disse para nós que salvaria o mundo pela loucura da pregação e nós achamos que isso não vai funcionar? Porque nós achamos que somos mais sábios do que Ele, mais sábios do que Ele sobre casamento, vida, mas pior, mais sábios do que Ele sobre todas as coisas. Ele diz que algo é destrutivo, nós não concordamos muito. Você vê porque o Gallup disse que os cristãos no mundo não são mais diferentes das pessoas que não são, quando nós deixamos de conhecer de fato a soberania de Deus, a santidade de Deus, a sabedoria de Deus, quando nós perdemos o que significa, e quando isso não afeta as nossas vidas, quando a santidade não faz nós ficarmos pasmos e entendermos que os seres humanos precisam ser salvos exatamente da ira de Deus por causa da sua santidade, e concentrarmos nossa mensagem, que serve tanto para o mendigo e para o rico, tanto para o doente como para o que está com saúde, tanto para o que vai morrer amanhã como para aquele que ainda vai viver 60 anos nesse mundo. Enquanto nós não acreditarmos na soberania que traz toda a glória a Deus, enquanto a sabedoria de Deus for só algo que eu e você falamos, que acreditamos nela e achamos que ela é só um conhecer tudo e não um conhecer dirigido pela bondade, não é? E como vimos, onisciência governando onipotência, poder infinito governado pela sabedoria infinita, como descrição de Deus. Nós estamos brincando com essas palavras. Não adianta falarmos Deus é sábio, Deus é sábio, Deus é sábio, e amanhã saímos daqui e fazemos o que Ele falou para não fazer, porque de fato nós acreditamos que somos mais sábios do que Ele. Nós acreditamos que somos o capitão da nossa vida. Nós acreditamos que as escolhas de Deus, muitas pessoas acreditam que se fizerem a vontade de Deus vão ser miseráveis. Se fizerem a vontade de Deus não vão aproveitar a vida, não vão ser felizes. Por quê? Porque acham que Deus não sabe muito a respeito dessas coisas. Então Lutero diz: as pessoas acreditam que Deus é mais poderoso, mas acreditam que elas são mais sábias. Então o que a igreja fez? Um evangelho que empresta o poder de Deus à nossa sabedoria. Você quer ganhar dinheiro? Você já sabe tudo, mas você não tem poder necessário. Você vem pedir a ajuda de Deus. Deus, eu não quero saber o que tu pensa sobre o dinheiro, eu quero poder para colocar as minhas ideias em prática. A minha sabedoria vai governar a minha vida, mas eu preciso de poder. Eu sei que eu não sou poderoso, eu sei que sou mortal e estou morrendo. As pessoas acham que isso é piedoso e isso vai agradar o coração de Deus. Me empresta o seu poder para botar a minha sabedoria em prática. Empresta o teu poder a nós para pregarmos o evangelho da maneira que nós achamos mais sábio. Isso desonra a Deus. Por isso aquele rapaz percebeu que, apesar de conhecer as doutrinas, ter uma vida reformada dependia mais do que saber algumas doutrinas. Nós temos que ser controlados. Primeiro, saber a verdade sobre esses atributos, depois ser controlado por ele. O próximo seria o redescobrimento do arrependimento, que seria o ponto 2 daquilo que nós prometemos falar aos irmãos. E depois, em terceiro lugar, a organização da nossa vida pelo que é invisível. Então vamos continuar falando sobre isso depois. Enquanto Deus não for trazido de volta ao seu lugar, mesmo aqueles que dizem pregar uma doutrina reformada e bíblica estarão contrariando na prática todas as verdades afirmadas sobre o atributo de Deus. O evangelho de hoje é o retrato do abandono dessas verdades centrais. Não é um erro periférico. Então, Agostinho disse: quanto diferente nós temos que ser do mundo? Totalmente. Porque eles vivem e amam a si mesmos a despeito de Deus e nós. Não é? Essa é a cidade dos homens. Ela nunca vai se converter na cidade de Deus. Um dia ela vai ser destruída para dar lugar a essa cidade que não tem fundamentos, feito por homens, pela sabedoria humana. E nós amamos a Deus a despeito de nós mesmos, a despeito de irmos para fogueiras, a despeito de sermos apedrejados, cerrados ao meio, abandonados, vivermos em cavernas. Amamos Deus.
sobre todas as coisas. Então tudo deve ser diferente entre nós e o nosso mundo. Que nós possamos, de fato, ter uma vida reformada diante de Deus. Que nossas proclamações sobre os atributos de Deus afetem de maneira devastadora a nossa vida. E nós vamos então, como aquele versículo que estávamos falando no início do culto, se vivemos, vivemos para Deus. É por isso que Ele nos deixou aqui, para vivermos para Ele. Não para sermos igual ao mundo, mas para mostrarmos ao mundo as riquezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém?